pensei, e de maneira alguma eu me absolvo de nenhuma culpa em relação ao que eu fiz, de forma alguma. Mas a única coisa que eu podia fazer foi dizer: Deus, eu tentei, conseguimos abrir uma porta na Rússia, e o Dimuse, na verdade, foi quem abriu com a sua fé no Senhor, com 7.000 estações de televisão. Quando o comunismo estava acabando, ficamos ali 3 anos e vimos dezenas de milhares de russos aceitando a Jesus Cristo. Mas eu não conseguia mais continuar. Então, mais ou menos 18 meses atrás, o Senhor me fez lembrar de tudo aquilo. E eu vi os campos de algodão outra vez. E eu me lembro quando o Senhor me mostrou, eu disse: Senhor, pregadores usamos campos de trigo para simbolizar a colheita, mas a palavra diz: não diga ainda daqui a 4 meses teremos a colheita, mas levante os seus olhos e olhe para os campos que já estão brancos para a colheita. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. E então, sentado no chão da minha casa, depois que voltei do escritório, o Senhor me fez lembrar daquilo, e eu vi outra vez. E então Ele falou comigo dizendo: a comissão que eu te dei, no dia 1º de julho de 1985, aquela segunda pela manhã, está valendo até hoje. Glória a Deus, aleluia, ainda vale. Faça logo, faça logo. O meu coração partiu e eu disse: meu Deus, eu nunca sonhei, que eu não conseguia entender em meu espírito a comissão que Ele me deu em 1985, dia 1º de julho, ainda vale para hoje. Eu vou afastar a tempestade por um período de tempo. Faça isso, faça isso. Glória a Deus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Enquanto vou terminar, eu quero te levar a 1954. Eu e a Francis nos casamos em 52. O Doni nasceu em 1954. Isso foi alguns meses antes do seu nascimento. A nossa casa era bem pequena. Na verdade, nós vivíamos em um trailer bem pequeno. E não havia assistência do governo. E só mais um detalhe aqui. Eu não quero assistência do governo até hoje. Obrigado, senhor presidente, mas não obrigado. A Francis estava grávida do Doni. Fui para a cama. E eu estava muito agitado em meu espírito, não sabia porquê, mas eu estava tentando estudar a palavra, e foi como eu estava lendo, mas tudo estava embaçado. Eu saí daquele trailer e tinha uma rua ali ao lado, e estava andando tentando orar, e não estava conseguindo, era como se o céu fosse de bronze. E
era quase meia-noite quando eu voltei e fui me deitar. E Deus me deu um sonho. Acho que o dia já estava raiando quando eu tive o sonho. Eu sonhei que estava em uma casa com a qual eu não estava familiarizado. Eu nem sabia aonde eu estava. Eu estava na frente dessa casa, na sala, e não havia mobília ali, não haviam janelas, apenas uma porta que dava para o lado de fora. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiquei com medo e pensei, eu tenho que sair daqui. Então decidi sair daquela porta e na porta apareceu a criatura, ou um homem, uma besta terrível. Ele tinha o corpo de um urso e a face de um homem. Acho que devia pesar pelo menos uns 200 quilos ou mais. Nunca vi uma face tão maligna como a daquela coisa no sonho. Especialmente os seus olhos. E ele veio com as suas garras em minha direção. Eu fiquei com tanto medo. Fiquei tão fraco que não consegui ficar de pé no meu sonho. E eu caí no chão. E aquilo veio em minha direção. E eu lembro que comecei a tatear ao meu redor para ver se encontrava algo que pudesse me defender, como se adiantasse alguma coisa. Mesmo que vivemos na carne, nós não guerreamos segundo a carne, pois as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Glória a Deus! Poderosas em Deus. E eu não pensei naquilo antes, nem tinha passado pela minha cabeça, mas no sonho eu gritei, mas a minha voz era um sussurro, era toda a força que eu tinha, mas eu disse, é em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu aprendi que esse nome tem poder e não tem a ver com a força da minha pessoa. Glória a Deus, aleluia. O poder desse nome não está baseado na força da minha pessoa. E quando eu disse aquilo, mesmo estando muito fraco, em